Nós estamos recebendo aqui no Redação do Jornal Notícia o gestor do Colégio Renascer, o Pedro Miranda. O Pedro, seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, Sandro. É um prazer enorme. A gente está recebendo você aqui hoje para um bate-papo e nós sabemos que a educação no Brasil é uma situação que depende de muito carinho e muita atenção. E eu tenho observado que você tem sido um gestor que tem uma visão ampla sobre a educação, não só do município de Una, mas no estado, no Brasil. E por isso eu te convidei para poder fazer esse bate-papo com a gente aqui, para você poder falar sobre os seus projetos, a maneira como você está empreendendo dentro do Colégio Renascer, para poder o colégio crescer e não ficar só dentro das quatro paredes, mas também para a área externa, para a política externa da escola. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando foi que você começou a projetar esse novo modelo de educação para o Iuna? Só queria que você me desse licença um pouquinho, Saulo, um pouco antes, que eu queria, antes de mais nada, dizer que é emblemático esse encontro nosso aqui hoje. Ele é emblemático por quê? Porque chegou a hora da educação cumprir o seu papel em todos os aspectos. Nós vivemos no Brasil, na verdade, com a educação importada da Europa, onde a gente estuda sobre o mundo inteiro, mas a gente não olha para a terra da gente, o lugar onde a gente está. E se você observar, a gente é educado, por exemplo, eu fui educado para ir embora. Entendeu? Todo mundo no interior é educado para ir para o grande centro, buscar oportunidades no grande centro, né? E, na verdade, você pega todas as suas mentes, né? Todas as pessoas que são capazes, às vezes, que sonham em empreender alguma coisa diferente, elas vão fazer isso lá fora e não aqui dentro do lugar onde elas vivem. Então, eu acho que Salomão estava certo. Há tempo para tudo debaixo do sol, entendeu? Então, eu não digo que estava errado lá para trás, mas eu digo simplesmente que chegou o momento de a gente olhar para a nossa região, olhar para a nossa terra, e aí que eu digo que é emblemático. Por que eu estou aqui com Saloto? Se nós observarmos o curso da história de Una, o Saloto teve momentos que foi o único esteio da cultura de Una. Foi o cara que segurou sozinho em diversos momentos. Eu fui embora, estudei fora, voltei, não dei atenção para o que o Saloto estava fazendo. O Saloto teve outros apoios, nós tivemos momentos com o Rona, nós tivemos momentos com o Anfilófio, nós tivemos vários momentos na cultura de Una, lembro do Darcy, que trabalhava com teatro, você estava sempre presente na vida. Mas em determinado momento a coisa ficou tão escassa que o Saloto ficou sozinho. Mas o Saloto não abandonou a bandeira. O Saloto segurou a academia, manteve pessoas por perto, manteve esse trabalho por perto. Então, Iuna hoje deve muito da sua cultura ao trabalho do Saloto. Então eu digo que é emblemático e eu agradeço muito por você ter resistido, por ter sobrevivido. Mas usou artifício. Olha só, o Saloto sobreviveu a momentos dificílimos da história de Una, da história cultural de Una, e sustentou ela. Então eu queria te dar o parabéns e agradecer por dar a oportunidade agora da gente fazer esse trabalho. E o meu sonho, que foi, eu sempre tive esse sonho, e de repente eu enxerguei que o Renascer é o caminho para a gente poder fazer isso. Eu queria somar ao Saloto, ao trabalho do Saloto, oferecer o Renascer para dar continuidade a esse trabalho que você fez de forma solitária durante tantos anos. Entendeu? E o Renascer é uma instituição cultural, tá? O Renascer é uma empresa hoje, ela é uma empresa, nós somos quase cerca de 30 funcionários lá dentro, entendeu? Nós trabalhamos o quê? Nós trabalhamos com formação de crianças, formação. Então, assim, a gente não vai conseguir, Saloto, mudar a cabeça de muitas pessoas que já estão formadas, mas as crianças hoje, é muito importante que elas recebam uma novidade, sabe? Que elas recebam um ar novo, sabe? Recebam um impulso, sabe? Porque é o seguinte, olha só, a gente vive num lugar onde com 14, 15 anos a gente é mandado embora sozinho para outra terra, sabe? A gente deixa a família da gente, a gente deixa, sabe, o lugar onde a gente vive, a gente vai viver num outro ambiente, em outra situação, outras propostas de vida, e nós abandonamos as nossas raízes,
Nós abandonamos nossas raízes. Então, eu acho que chegou a hora da gente buscar trazer oportunidade para cá. Oportunidade para Iuna. Muito bem. Ô Pedro, um dos motivos da revolução da educação é você ter que buscar o avanço da tecnologia, né? Porque isso evoluiu muito e aí nota que as escolas, os colégios têm tido dificuldade de seguir o mesmo ritmo, né, do avanço tecnológico. O que o Renascer tem feito pensando nisso? Preparar o aluno para enfrentar esse mundo de hoje que cada dia mais é em cima da tecnologia. O que a gente ouve hoje entre os pedagogos, a frase mais comum que a gente ouve hoje é a seguinte, que nós temos pedagogos do século XIX dando aula para crianças do século XXI. Justamente. E tem uma dicotomia aí, a coisa não bate, não fecha, né? O professor, a criança tem uma velocidade de raciocínio hoje absurda. Se você, por exemplo, uma criança com 7 anos hoje, ela manipula mais informação do que Nero, imperador romano, manipulava durante um dia. Entendeu? Então, assim, a mente de uma criança dessa não pode ser mais trabalhada da forma que trabalhava. Um professor 50 minutos falando no ouvido dela, ela não consegue atenção para isso. Né? E você colocou bem, nós vivemos num tempo onde a tecnologia tem um papel preponderante. Né? E ainda tem um outro detalhe, só somando isso aí. A gente está vivendo uma revolução nos moldes da revolução da prensa, que eu diria que não foi da prensa, foi de Gutenberg, foi de Lutero. Né? O que Lutero fez? Lutero vivia num lugar onde existia onde a sociedade era composta pela plebe, né, e pela nobreza. Esses diziam que eles eram divindades, eles eram nomeados por Deus para poder representar essa plebe. E Lutero, estudando a Bíblia, Lutero olhou e disse, mas aqui, escuta só, isso é a palavra de Deus. Jesus veio ao mundo para dizer que todos têm livre acesso ao Pai. Se todos têm livre acesso ao Pai e essa é a palavra de Deus, então as pessoas têm que ler a palavra de Deus. Aí viraram para eles, mas como que ele vai ler a palavra de Deus, que eles vão ler? Um frade demora 30, 40 anos para poder começar a interpretar a Bíblia. Você quer dar para uma pessoa... Bom, aí Lutero respondeu, bom, isso não é problema nosso, isso é problema de Deus com a pessoa. Eles vão ter que resolver esse problema. Aí Lutero vai, traduz a Bíblia, né? Traduz o Novo Testamento, ele esconde, porque começaram a caçá-lo, porque você pensa direitinho. A situação que nós estamos vivendo no Brasil hoje por uma tentativa de mudança das estruturas no Brasil que está muito difícil. Você imagina naquela época toda a nobreza, entendeu? Vendo tudo indo por água abaixo, toda a relação de domínio deles. Entendeu? Dizendo não pode. Aí o Lutero escondeu, traduziu e começou a distribuir. E o filme termina de forma linda, que termina o Lutero dando aula para crianças. Ele dando aula para crianças. Quando as pessoas leram a Bíblia, descobriram que não existia intermediário entre eles e Deus. Que a relação de cada um com Deus... Então essa história de ser dominado por uma casta que era escolhida por Deus, que nasceram num berço que Deus escolheu para eles, não era a realidade. Aí o que aconteceu? Houve a Revolução Burguesa, né? E houve toda a revolução que gerou esse mundo de hoje. E hoje, de novo, nós estamos vivendo uma revolução que é a da internet. Entendeu? Hoje, por exemplo, você tinha uma empresa de táxi. Numa empresa de táxi, você tinha o dono da empresa de táxi, a estrutura de administrativo de comando, supervisores, né? Então, se você ter 200 táxis, você tinha que ter mais de 400 funcionários, que era 2 motoristas, um entra e o outro sai, e mais supervisor, mais a parte administrativa. E agora você tem o Uber, que um cara sozinho tem mais de 50 milhões de táxis. Isso é uma descentralização muito grande. A centralização continua existindo, mas a descentralização é muito grande. Então, essa novidade do mundo, esse novo aspecto que o mundo está vivendo, as pessoas têm que ter direito de ter acesso a ela. E as crianças também têm que aprender para isso aí. Né? Por exemplo, hoje nós estamos vivendo em Iuna. Quem diz que uma criança hoje
entendeu? Não pode ser daqui a 5, 10 anos inventar alguma coisa que revoluciona todo o mercado de hoje. Ô Pedro, a inteligência artificial ela está avançando assim, a passos largos, né? A gente fica vendo tudo quanto é lugar, portaria de shopping, tudo quanto é lugar você vai, você não fala mais com pessoas, você fala com a inteligência artificial, entendeu? É fantástico. Entendeu? Em que ponto nós vamos chegar? Em que ponto nós vamos chegar de praticamente o ser humano não ter que fazer nada e a inteligência artificial praticamente vai ter condições de fazer tudo? Isso no ramo da medicina, no ramo do direito, entendeu? Né? Até a psicologia, entendeu? Muita coisa. A própria inteligência artificial ela vai suprir o ser humano. Em que ponto nós vamos chegar com isso? Um aspecto interessante disso é o seguinte: chega em determinado momento em que a decisão não é da inteligência artificial. A inteligência artificial, por exemplo, ela pode ser, vamos definir a cor de uma casa, entendeu? Mas aí ela vai chegar assim, olha, o amarelo faz dormir, o azul faz não sei o quê, sabe? O verde gera expectativa. Você pode ter isso tudo, mas na hora de escolher, não, eu quero a cor da minha casa, cor de rosa. Essa decisão é sua. Então, por mais filtros que existam, você vai eliminando, na cadeia, você vai eliminando muito do processo. Mas uma decisão final, ela é sempre humana. Ela sempre vai existir essa peça humana. Aí, só concluindo o raciocínio anterior da pergunta que você me fez, que foi muito bem feita, como que o Renascer vai participar disso aí? O Renascer, inclusive, agora fez uma mudança de método de trabalho, justamente porque esse método novo traz novas ferramentas. Então já é gamificado, já tem games para poder estimular a criança, e a criança não vai mais abandonar a tecnologia para a sala de aula, ela vai fazer uso da tecnologia na sala de aula. Na verdade, o que a escola tem que fazer? A escola tem que ensinar a criança a dominar a tecnologia para poder usá-la. Ela tem que aprender a usar a tecnologia. E o outro aspecto não é esse. O outro aspecto é que a nossa visão do professor era aquela pessoa que ele detinha o conhecimento e transmitia o conhecimento. Hoje essa visão não é mais, você não pode ter o professor mais assim. O professor tem que considerar o aspecto do pensamento da criança, porque de repente a criança tem informações que ele não tem. Então ele vai ser um mediador na sala de aula. Ele tem o conhecimento, ele tem um método, ele tem o material que ele está trabalhando, ele tem o projeto que tem que ser aplicado, entendeu? Mas ele não pode desconsiderar a criança mais. Então a educação não pode ser mais uma educação de rebanho, que o professor descarrega em cima do aluno, dos alunos todos uma coisa e cada um dá conta do seu. Não, hoje é bem personalizado. Cada aluno gosta de matemática, o outro gosta de português, o outro gosta de física. Não, e tem que ser estimulado desde pequeno isso aí. Né? Que são os projetos. Então o professor tem que se apoderar desse novo caminho, e esse material que nós estamos trabalhando hoje, que é o Bernoulli, ele nos oferece essa alternativa, e mais, ele oferece o suporte para os professores para poder ir mudando isso aí, que você não vai fazer uma transformação dessa do dia para a noite, mas você vai oferecer aos professores recurso, oferecer treinamento, né, para poder fazendo essa mudança. E o objetivo é que você dê ao aluno oportunidade de buscar conhecimento, você dê para ele ferramentas para ele correr atrás do conhecimento. Você não tem que ensinar para ele uma coisa formatada, final mais. Né? Essa finalização quem tem que fazer é ele. Pedro, o Paulo Freire, num texto que ele escreveu em determinado momento, ele diz que o professor é igual uma mata de eucalipto. Tudo encarreiradinho, bonitinho, mas quando corta, você derruba tudo de uma vez só. Seria o sistema político que está inserido. Já o professor, já o educador, é aquela árvore frondosa, a madeira de lei, que destaca entre todo o cenário e que é respeitado por todo mundo, né? Uhum. A educação hoje já está trabalhando mais para ter educador ou para continuar tendo professor? Esse é o paradigma. Esse é o paradigma. Ela precisa de uma solução. Na verdade, eu estava até lendo anteontem um material de um professor da Catalunha falando sobre isso, e ele estava dizendo exatamente isso, que você não pode mais impor uma realidade para o aluno. Você tem que dar oportunidade a ele de buscar aquilo que ele acha que aquilo que é mais afim a ele. Entendeu? Você não pode mais
criar esse monstro que é o professor, monstro de sabedoria, detentor de toda a verdade e o transmissor da verdade. Não funciona mais assim. Né? Hoje já existe uma preocupação com essa nova forma de apreender. Né? Então todos precisam aprender e a criança tem que ter oportunidade de mostrar o que ela sabe também. Você falou no início da entrevista aqui que a preocupação não é mais de preparar o aluno para ir embora. O que você está pensando então, quando você fala que não é mais isso, o que você está pensando então que para a IUNA agora o aluno seria preparado para ficar, para continuar aqui no lugar dele? Tem vários aspectos nisso aí. Um deles é o seguinte, vamos falar da questão mais genérica primeiro. A nossa educação, a sensação que a gente tem é de que prepararam para nós um material lá na Europa, entendeu? E mandaram para cá. Deixa aquele povo lá se virar com isso aí. Quando, na verdade, você pega um material hoje para você estudar, você fala da Alemanha, você fala da Inglaterra, você fala da França, fala da Revolução Francesa, mas onde você já viu no material falar sobre Iuna, sobre a Serra do Caparaó, sabe? Sobre os acontecimentos que já houveram na nossa região, as famílias que vieram para cá habitar aqui, costumes, entendeu? O que se gosta, o potencial. Por exemplo, você sabia que quando a gente era criança, né, eu lembro disso, eu lembro de alguém que chegou e falou assim, rapaz, essa região aqui é uma região cobiçada para tratamento de tuberculosos, porque antigamente não tinha tratamento propriamente para tuberculose, não tinha remédio. Então eles tinham que ir para um clima que beirasse a perfeição. Entendeu? E o nosso clima era um clima com a umidade correta, entendeu? Tudo certinho para o tratamento das doenças que exterminaram mais gente, mais pessoas no mundo. Sabe? E nós conhecemos isso. A gente vive num lugar, sabe, onde você come fundi no inverno e vai para a cachoeira no verão, entendeu? Tem duas temperaturas fantásticas. Você tem montanha, sabe? Tem águas limpíssimas, uma região com uma quantidade de água incrível. Nós temos os melhores solos do mundo. Nossa região produz o que se plantar, e a gente vai lembrar que teve uma época que isso aqui era desconsiderado no projeto de Brasil. Foi feito um projeto no Brasil na década de 60, onde se dizia que essa região montanhosa aqui não ia funcionar para nada, porque aqui no trator não andava. E qual é a preparação que você está fazendo para o seu aluno, para ele ter condições de sobreviver aqui, sem depender de buscar um emprego fora, uma faculdade fora e tudo mais? Olha, o primeiro passo é você fazer um trabalho com autoestima. As pessoas têm que ter orgulho de morar em Iuna, saber onde elas moram e olhar com outros olhos para isso aqui. Entendeu? Então você pensa, quantas pessoas criativas já passaram por Iuna e foram trabalhar em outro lugar. Essas pessoas criativas vão olhar para Iuna e descobrir que aqui tem potencial. Primeiro isso aí. Segundo que é o seguinte, com a internet hoje, a questão de deslocamento se tornou desnecessária praticamente. Né? Hoje você conversa com as nossas crianças, o Renascer hoje está trabalhando com inglês bilíngue, né, para que elas aprendam realmente. Não é igual ao Tubi, aquele negócio, você aprende a escrever primeiro para depois aprender a falar. Não, você vai aprender a falar, depois aprender a escrever. Então essas crianças, a ideia é que quando eles já estiverem no Fundamental 2, eles já estejam falando inglês, aí vai ter amiguinho na Malásia, amiguinho na Indonésia, amiguinho no Japão. Entendeu? Então o relacionamento vai ser por afinidade. Então, de repente, ele tem um projeto que ele sonhou com o negócio, rapaz, o meu pai tem um problema lá de um lugar onde o trator não vai, qual seria a solução? Aí ele descobre um amiguinho na Malásia, que você, rapaz, aqui nós tínhamos um problema, aqui nós bolamos um negócio assim, sabe? Ele transporta aquilo para cá, sabe? Então, essa... É mais interativo. Né? Mais interativo. E agora, o principal, Saluto, é a questão cultural que eu abordei no início, que eu falei de você. Nós temos que resgatar a autoestima do iunense. Entendeu? O iunense tem que ter orgulho da terra em que ele vive. Entendeu? Quantas pessoas vieram para cá e tiveram uma vida próspera em Iuna? Mas alguém consegue amar uma coisa que ele não conhece? Exatamente, é isso que nós precisamos fazer. Mostrar Iuna para nossas crianças. Você sabia? Pois eu cheguei na escola ali, você sabe disso. Eu cheguei na escola outro dia ali, vocês conhecem o Sandrinho? Ninguém conhecia o Sandrinho.
Mas o Sandrinho fez a sanfona para o Michel Teló. Ele faz sanfona para todos os sanfoneiros do mundo, os mais famosos, ele vem aqui para fazer. E os rionenses não conhecem o camarada. E uma pessoa humilde, fantástica, né? Humilde, fantástica, além de autodidata. Então, assim, olha só, nós temos que apresentar a Iuna para os nossos alunos. Entendeu? E aí eu espero uma parceria com os alunos nesse aspecto. Apresentar a Iuna, apresentar as possibilidades de Iuna para que eles descubram, porque tem gente... Você sabia, o Renascer tem uma logo, depois ele vai até colocar na tela ali, uma logo nova, sabe? Sabe quantos anos tem a criança que fez a logo? Eu fiz um concurso na escola o ano passado de logomarca. Um aluno de 7 anos ganhou o concurso. Bacana, hein, rapaz? Um aluno de 7 anos. Que bom, hein? Sabe? Olha só, ele teve a ideia, rabiscou a ideia dele, que ele não tinha nem coordenação motora para fazer direito. Pediu a um colega mais velho, que era desenhista, muito bom, que fez também um trabalho fenomenal, tá? Para poder fazer para ele a ideia. Ele fez, agora eu mandei para o Henrique deu o acabamento final, a logomarca, e nós lançamos a logomarca aqui. Seu Pedro, voltando à questão do pertencimento. Isso. Eu me lembro que parece que há 10 anos atrás foi a última vez que eu vi o poder público fazer uma campanha, por exemplo, de plantio de árvores na cidade, alguma coisa assim. De lá para cá eu não vejo nenhum movimento, tanto no setor privado como no setor público, de levar crianças para participar de eventos, né, de meio ambiente, plantio de árvore, a limpeza de beira de rio, né, esses cuidados, entendeu? Eu acho o seguinte, se nós continuarmos sendo muito cibernéticos, mas também não colocar a mão na terra, na massa, para eu sentir, você não acha que nós vamos distanciando daquilo que é a nossa realidade e a gente vai ficando desconhecido de tudo que é a realidade do nosso lugar? É engraçado que quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pensa na enxurrada, no assoreamento dos leitos dos rios, a gente pensa nos animaizinhos, né, nos pets, né? A gente pensa mil coisas, tem 1000 teorias hoje a respeito disso, mas as pessoas não falam da qualidade de vida do ser humano. Ele não olha que quando ele joga uma garrafa PET no chão, ele está prejudicando a ele mesmo. Vai entupir o rio, depois vai entupir o bueiro, vai ter enchente, entendeu? Vai entrar água dentro da casa dele, né? E a questão da qualidade de vida dele não é só isso, a qualidade de vida é o prazer que ele tem de viver bem. Olha quantas pessoas têm com depressão. Por quê? Às vezes a solução está perto dela, ela não consegue olhar em volta dela e ver o paraíso que ela vive dentro dele. Sabe? Então esses aspectos têm que ser abordados e a questão disso aí, inclusive a gente está fazendo, está montando, até o Danilo está nos ajudando, o Danilo Nunes, nós vamos pegar todas as datas comemorativas do ano e vamos pegar essas datas, em vez de fazer o índio Apache, nós vamos falar, olha só, não tem os índios que habitaram a nossa região? Nós nunca fizemos nada, nenhum trabalho para resgatar a história desses índios que habitaram a nossa região. Né? E ainda tem muito remanescente deles aí hoje, só olha a cor da pele e você vê, que acha que é mistura de mulato, não, aquilo é os puri que a gente falava, né? Que são índios da nossa região. Entendeu? A gente fala o dia da árvore, levantar as espécies de árvore que tem na região, as histórias de árvores da nossa região. Entendeu? Quando a gente fala sabe, então assim, tem as datas comemorativas, a gente pode trabalhar ela trazendo para o nosso contexto, em vez de levá-la para um contexto dos livros de história e dos livros comemorativos que nos chegam à mão, vindo lá da capital. Nós temos que parar de falar na capital. Entendeu? Nosso lugar, nossa vida é aqui. As nossas famílias, as famílias que habitaram o lugar. Né? Eu fico lembrando, e ainda tenho só, desculpa a parte, eu estava lembrando hoje, Salud, que a velocidade com que as coisas acontecem hoje, acontece principalmente na cabeça da criança, impedem que elas façam um raciocínio mais longo. Eu fico lembrando quando você morava no Bom Sucesso, ia fazer um passeio da sua casa até na casa do João Martins, ou o inverso, João Martins até na sua casa. Olha o espaço que nós tínhamos para conversar, para bater papo, trocar ideia, refletir. As pessoas têm um tempo desse hoje? É raro. Não tem. Olhar, o tempo que você olhava para a natureza, né? Aquele verde, aquela cachoeira que tinha ali no fundo do quintal
Do Carmindo. Do Socarmindo, sabe? Que ia gente de todos os lugares lá, sabe? Então, hoje, a velocidade das pessoas é muito grande, então a gente precisa colocar na frente delas esses detalhes para elas observarem esse detalhe, principalmente as crianças, observar o lugar que elas vivem, o que elas podem fazer para esse lugar. Você já pensou numa programação, por exemplo, pegar seus alunos para conhecer o interior do município de Una, para ver o potencial turístico, potencial cultural, cemitério dos escravos, cemitério dos jesuítas, as cachoeiras do São João do Príncipe? Algum dia vocês já pensaram nisso? O ano passado a gente começou, né, fazer umas visitas, a gente foi até na Casa Amarela, alguns lugares, mas o principal disso aí é isso que eu estava falando. Essa agenda que a gente está criando é justamente para fazer esse trabalho. Em vez de nós comemorarmos as festas lá de fora, a gente comemorar a nossa realidade e apresentar isso para as nossas crianças. Primeiro, para a questão da autoestima, conhecer a nossa história, conhecer o nosso potencial, né, e transformar isso em produtos que possam ser consumidos por outras pessoas, né, e para a nossa realidade. Quando eu te faço a pergunta, eu quero voltar lá atrás, porque é a questão do pertencimento. Como que a pessoa vai amar um município se não conhece o interior, não conhece as culturas, não conhece o nosso potencial, né? A pessoa, eu já vi muita gente falando assim, rapaz, eu vou embora porque eu detesto esse lugar. Entendeu? É sinal que a pessoa não conhece o lugar. Não conhece. Porque todo povo que tem uma cultura mais afinada, que conhece a história do lugar, certamente ele tem amor à sua terra, ele não sai, né? Então, por exemplo, quando você falou nos índios, por exemplo, né? Praticamente você não vê na escola falar nos índios botocudos, que eram os índios que habitaram aqui, São João do Príncipe, na época Santa Cruz, Irupi, Una, essa região toda aqui, né? Então, quando você começa a pensar nos elementos da cultura do município, né, os botocudos quase nunca aparecem, entendeu? Então, a gente tem feito um trabalho, inclusive nós temos uma parceria com o historiador de Una, Dr. Roberto Carlos. Nós já editamos um exemplar agora, vamos fazer mais 2 exemplares de livro agora, contando a história de Una, para padronizar, para oficializar a história de Una, para você poder pegar o seu professor e falar, a partir de agora a história de Una é essa que está aqui. Entendeu? Para não ficar essas informações desencontradas e as pessoas nunca saber realmente quem foi, o que foi feito em Una no passado, né? Então, você está num caminho, nós estamos no outro caminho aqui, mas a gente está acabando se cruzando com as mesmas informações que são importantes também para nós. Olha, a gente tem uma ferramenta na mão da escola particular que facilita muito a atuação, que é o fato de o comando na escola particular, ele é mais centralizado, né? O que você consegue fazer com que todas as matérias venham convergir para um ponto só. Então, quando você coloca um tema, nós vamos falar sobre Una, por exemplo, nós vamos falar, você falou, vamos levantar os pontos turísticos de Una, vamos levantar a história de Una, nós vamos fazer isso sobre todos os aspectos, né? Aí nós vamos lá, olha, por que tinha escravo aqui? Qual era a produção do lugar? É um aspecto. A questão histórica é outro aspecto. Né? Tá lá o cemitério, tá lá, né? A questão, aí nós vamos tocar na questão de por que foi produzir isso aqui. Aí vamos falar no solo, aí você tem a questão geográfica, você tem a questão, você envolve todas as matérias dentro de um mesmo tema. E isso facilita muito com relação a esse sincronismo, facilita muito esse trabalho a ser feito. E como eu disse, como eu estava te falando, o mais interessante disso é que nós temos que preparar as crianças, fornecer para elas dados, dar para elas conhecimento nessa área, para elas descobrirem a terra que elas vivem, o potencial dessa terra. Por exemplo, o aspecto turístico de Una. Sabe, é tanta coisa que tem aqui a ser descoberta, que é interessante. Né? Eu fico lembrando, você lembra do Pedro Henrique, do açougue, a gente chamava de Pedro do açougue. O Pedro do açougue, veio aqui o cara da Gazeta uma vez, fez uma reportagem com ele com a carne de lata. De repente o Pedro não estava dando conta de produzir carne de lata, de tanta gente que vinha procurar carne de lata. E é um aspecto da região, um aspecto cultural, entendeu? Culinária, né? E a cidade fica conhecida por isso, é importante. Então, estou dando um aspecto mínimo, um detalhe, um micro detalhe, para você ver que tem muita coisa a ser resgatada,
Né? Então, esse trabalho que você está falando é imprescindível que ele seja feito. E que a gente comece com as crianças. Então, o Renascer quer ser inserido, não só para fazer esse trabalho, mas também ele como uma ferramenta a ser usado institucionalmente pelo município, entendeu? Para ajudar nesse trabalho de resgate da autoestima e resgate do aspecto cultural, né? E, quem sabe, contribuir para o caminho de prosperidade, né? De novas culturas, de novas produções, sabe, um aspecto novo para a cidade. Até porque os grandes centros estão saturados. Né? As pessoas formam lá hoje, já não tem mais trabalho lá para todo mundo. A gente vai ter que começar o interior a ser esse novo celeiro. Não só um celeiro, mas também a abrir os olhos para outras profissões, né? Qual é a nova ordem hoje para você buscar uma profissão que dê resultado, que você consiga um emprego? Porque quando você vê direito, quando você vê psicologia, quando você vê várias profissões hoje, está tudo saturado, está sobrando profissional, né? Fantástico. O que você indica para um aluno seu que quer fazer um curso superior? Fantástica a sua pergunta. Eu acho que é bem mais que isso. Olha só, quem tem o dom e a paixão pela medicina vai ser médico. Perfeito? Aquele que tem paixão e o dom para odontologia vai ser dentista. Aquele que tem para psicologia vai ser. São cursos formatados. Quando você entra dentro do curso, por exemplo, meu filho formou agora em medicina. Aí ele terminou medicina, foi fazer ortopedia, que é o que ele queria fazer. Aí terminou ortopedia. Agora ele já vai fazer uma pós-graduação na outra área. Quando ele terminar essa, já vai ter outra. Então ele vai ter o caminho seguindo naquilo ali. Mas quem pode dizer hoje como é que está funcionando o mercado daqui a 10 anos? O que vai estar sendo consumido ou o que vai estar sendo produzido? Ninguém tem noção. Então hoje, aquela ideia de você dar uma formação, entendeu? Engessada dentro de um formato único para uma criança, você não pode mais fazer isso, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Você me diz como é que vai ser o carro daqui a 10 anos? Ou se vai usar carro? Se ele vai voar, se ele vai andar, se ele vai... Ninguém sabe como é que vai ser isso. Como é que vão ser os transportes, os meios de comunicação, ninguém sabe. Alguma coisa pode ser inventada amanhã que muda tudo. E isso pode ser, de repente, inventado aqui em Una. Então eu acho que o principal hoje na educação, assim, é ao invés de você dar para a criança, você direcionar ela, como assim, aquele pai que queria que o filho fosse médico, ele vai, induz e impõe ao filho dele que seja médico. Entendeu? E o filho não tinha vontade de ser médico, ele queria ser outra coisa. Então hoje já não tem mais espaço para isso. Eu acho que hoje você tem que dar à criança ferramentas para ela buscar o conhecimento na área que ela gosta, na área que ela tem dom. Entendeu? Ela vai descobrir o caminho dela. De repente, ela pode inventar uma profissão. Entendeu? De repente, ela pode se associar a uma profissão que você nunca imaginou. Quando a gente fala nessa posição de falar outra língua e você, por exemplo, gosta de alguma coisa e descobre que lá na Indonésia tem alguém que faz aquilo. Você, de repente, começa a trabalhar com um camarada lá. Eu tenho um amigo de grupo na internet que ele produz software. Ele tem uma empresa de software. E ele é de Maringá. Antes da pandemia, ele tinha 150 funcionários em uma área de 1.000 metros quadrados no centro de Maringá. Entendeu? Quando terminou a pandemia, ele tinha 250 funcionários e nenhum trabalhando dentro da empresa. Ele vendeu a sede da empresa porque não precisava. Todo mundo trabalhando no home office. Entendeu? E o universo dele mudou, porque ele não tinha funcionário só de Maringá mais, ele tinha funcionário no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, no Amazonas. Entendeu? Aí, assim, como você tem uma área de escolha maior, o nível de qualidade desses funcionários aumentou sensivelmente e a produtividade dele aumentou muito. Então, assim, a nossa realidade hoje, você não pode dizer o que vai ser amanhã. Se em 2 anos isso mudou nesse nível, você imagina o que vai mudar nos próximos 10 anos com essa velocidade que nós estamos falando nela aqui nas coisas. A gente não sabe nem como é que vai ser o carro, o que vai se produzir, de que forma que vai produzir. Por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que hoje na nossa agricultura, você numa área... De quando eu era criança para hoje, você produz numa área
talvez de 10% do que você gastava diária para produzir quando a gente era criança, há 30 anos atrás. Você reduziu o espaço e aumentou a produtividade, né? Então, se o tipo de produto, a forma como se produz, quando era criança e falasse que plantava alface dentro d'água, você acreditava? Aqui, o colégio Renascer não corre o risco de, em poucos anos, os alunos estarem todo mundo dentro de casa estudando, sem ter que vir na escola, sem vestir uniforme, sem ter que bater ponto? A gente não sabe. Isso a gente não sabe. A gente sabe, por exemplo, ainda sabe o seguinte, muita coisa está mudando, mas o aspecto da convivência humana ainda é muito importante. Vamos falar de uma outra detalhe aí agora, que nós estávamos falando de sustentabilidade. Por exemplo, quando você coloca 20 alunos, 10, 15, 20 alunos dentro de uma sala de aula, você tem 10, 15, 20 pessoas totalmente diferentes uma da outra. Você vai aprender o quê? Você vai aprender que você tem que respeitar cada um da forma como ele é, né? O sujeito vai ter as escolhas dele, a forma dele pensar, os gostos dele, e você tem que respeitar ele. É a diversidade, né? Você tem... Isso não quer dizer, por exemplo, que um professor tem que entrar na sala de aula e ele vai fazer pregação e apologia desse ou aquele ponto de vista. Eu acho errado. A Renascer é uma escola com princípios cristãos, ela é uma escola cristã, mas o que a gente aprende no cristianismo? Primeira coisa, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender é respeitar o próximo da gente. Respeitar do jeito que ele é. E isso a gente precisa disso, para a gente viver na sociedade. Que quando você vive, você vai trabalhar, você encontra pessoas das mais diversas formas. E você vai viver respeitosamente com todos. Todos você vai exigir que te respeitem e vai respeitar todos também. Entendeu? Então é importante o convívio por isso, sabe? E o importante convívio por isso. E esse feedback que é dado também emocional, ele é muito importante que a gente tenha. O homem foi feito para viver em sociedade. Ele não foi feito para viver sozinho. Tanto que quando inventaram esse negócio aqui, entendeu? E aquilo ali, o computador, a gente tinha uma ideia de que o indivíduo ia ficar na sombra, ia ser só sombra. Né? Não pensava isso? O camarada fica lá, a criança fica lá jogando 24 horas lá dentro, ninguém mais sabe da vida dele. Hoje, rapaz, o Google sabe da vida da gente mais do que a gente, sabe? E é impossível hoje você não ser transparente, porque você entra na rede social aqui, você dá uma opinião, todo mundo fica sabendo a sua opinião. De repente, eles traçam o seu perfil. Sabem que você gosta e que você não gosta. Então, ao contrário do que a gente imaginava, de que as pessoas iam se esconder atrás da ferramenta, ao contrário. Aquilo ali virou um Big Brother, as pessoas se expõem. Hoje as pessoas são totalmente transparentes, ninguém consegue esconder o que é. A noção de limite das crianças de hoje, educadas hoje em dia, mudou muito o comportamento delas na sala de aula? Aliás, a falta de noção de limite. Uma coisa interessante que você está colocando me fez refletir e voltar no tempo, ano a ano. Houve um momento que ficou difícil, mas nesse momento que foi difícil, a gente descobriu que determinadas coisas, a disciplina, você não podia abrir mão dela. E que ninguém vive sem disciplina. Então essa história que nós vamos viver só de prazer, não existe essa história de viver só de prazer. A disciplina é imprescindível. Então, nesse momento, nós entendemos que a gente tinha que trabalhar limites. A criança tem que ter limite. Ela tem que saber até onde ela não pode. Até onde ela pode ir. Ela pode ir até onde começa o direito do outro. Ela não pode desrespeitar o outro. Então, no Renascer, a competitividade entre as crianças, ela tem um limite. A competição termina onde eu vou ter que passar por cima do meu colega. Isso não é permitido. Vai até nele, entendeu? Ali é um direito dele, assim como é um direito meu que ele me respeite. Então, a noção de cidadania é aplicada a risco, então. Ali, no Renascer, sim. Sim, nós somos uma escola cristã. Eu relutei muito, como é que eu coloco, isso vai ofender? Não ofende, cara. O cristianismo pode ofender por falta de conhecimento, entendeu? Mas não, são valores que Jesus ensinou
E o principal dele é esse, ama o teu próximo como a ti mesmo. O que eu posso fazer de errado se eu amar meu próximo? Eu tenho que aprender a amá-lo. Não fingidamente, mas amá-lo de verdade. Entendeu? Tá certo. Muito obrigado, Pedro, pela participação aqui no nosso estúdio. É sempre um prazer. Sempre que quiser voltar para trazer novidade para a gente vai sempre receber você de braços abertos aqui, porque a gente tem um carinho muito especial pela instituição, pelo Colégio Renascer, e por você que é o gestor, né? A pessoa que tem zelado com o maior carinho daquela escola, né? Daquele colégio. Então nós estamos recebendo aqui hoje o Pedro Miranda, gestor do Colégio Renascer, que nos honra por sua presença. Muito obrigado, Pedro. Estamos à disposição, meu irmão. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço, Salô.